Oi gente, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar um modelo novo de catavento, que é o catavento Eclipse. Aqui eu estou escolhendo o preto e o branco, né, do fio ateliê número 6, porque eu quero que tenha esse efeito de claro e escuro, né, de contraste. Mas você pode usar as cores que quiser, pode usar duas cores complementares, né, cores contrastantes, que vai ficar muito bonito também. Essa aula vai ser um pouco mais rápida, tá? Eu não vou ficar mostrando tanto passo a passo, porque você vai aprender isso nas aulas anteriores, tá? Aqui eu vou mostrar como a gente vai fazer e o que a gente vai fazer de diferente. Bom, a gente vai começar do mesmo jeito, fazendo correntinhas, tá? Porém, essas correntinhas, elas têm que ter um número certo, tá? Que vai ser múltiplo de 8, tá? Então, como é que a gente faz para ter um múltiplo de 8? Ó, aqui eu já fiz uma correntinha, né? Então, a gente vai fazendo de 8 em 8, tá? Ó, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, agora a gente vai fazer 8 correntinhas novamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então a gente vai fazendo de 8 em 8 até dar aquele tamanho que a gente já estava fazendo, que era de mais ou menos 30 centímetros, tá? Quando chegar naquele tamanho, você para. Pode ser que passe um pouquinho ou pode ser que pare um pouco antes, mas o importante é que tenha o número múltiplo de 8. Pronto, aqui eu já fiz a minha primeira carreira com os números múltiplos de 8, tá? E aí eu já voltei e preenchi com ponto baixo até o final. Igualzinho como a gente já estava fazendo, né? Então aqui eu vou pegar os meus fios e eu vou começar pela cor A, fazendo aquele nozinho corrediço que a gente já estava fazendo antes, ó. Então aqui eu vou colocar a minha agulha. Então bem aqui eu vou começar colocando o meu primeiro ponto. Dessa forma aqui. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela mesma sequência de pontos, né? Aumentos aqui em cada um dos pontos. Porém a gente vai alternar a cor a cada 4 pontos. Eu vou fazer aqui esses 4 pontos primeiro. Na verdade são 4 aumentos, tá? Ó, eu tenho o primeiro, o segundo. E agora aqui o meu último ponto, né? Então a gente fez aqui 4 aumentos, tá? 1, 2, 3 e 4. 4 pontos aqui na carreira de baixo. Então agora a gente vai trocar de cor e vai fazer novamente 4 pontos, né? 4 aumentos, na verdade. Pronto. Agora aqui então a gente fez os 4 aumentos e aí novamente a gente vai trocar. Por isso que a gente falou para que vocês fizessem o número múltiplos de 8, tá? Porque aqui a gente tem 4 na cor A e 4 na cor B. Cada vez que a gente dá uma volta aqui, ele vai ficar metade de uma cor e metade de outra, tá? Então a gente vai fazendo isso até chegar ao final da carreira. Prontinho, chegamos aqui no nosso último ponto. Então aqui você pode ver que o ponto acabou certinho no quarto último ponto, né? Não sobrou e não faltou nenhum fio, porque a gente contou aqui como número múltiplo de 8 nas correntinhas iniciais, tá? Então agora a gente vai começar a nossa terceira carreira. E de novo a gente vai começar aqui, né, pela cor A. E aqui a gente vai começar basicamente fazendo a mesma sequência, né, dos cataventos anteriores. A gente vai fazer 3 pontos, né? Cada aumento aqui, né, com 3 pontos em cada um dos pontos anteriores, até chegar nessa parte aqui onde está o branco. Quando chegar aqui, a gente vai trocar de cor para o preto, que é a nossa cor B. Pronto, fiz aqui a primeira sequência, então agora, bem aqui em cima, né, do próximo ponto, onde vai começar a outra cor, a gente vai trocar o nosso fio aqui e continuar a mesma sequência, fazendo 3 pontos em cada espaço, né?
Pronto, gente, já terminei aqui de fazer os meus pontos. Olha que legal que tá ficando. Quando ele estiver rodando, né, isso aqui vai dar um efeito bem legal de ilusão de ótica. Bom, então agora a gente vai para esse lado de novo, né? E eu vou fazer mais uma carreira, tá? Se você quiser, assim como no nosso anterior, você pode parar ele por aqui. Mas como ele tem essas duas cores, eu acho que vai ficar bem bonito se eu fizer mais uma carreira. Então a gente vai fazer daquele mesmo jeitinho, tá, gente? Tudo igual, vocês estão vendo que essa aula tá mais rápida, porque tudo que está sendo mostrado aqui já foi mostrado nas aulas anteriores, tá? Então aqui a gente vai fazer um ponto, tá? Em cada um dos pontos, sem fazer mais aumento. Então aqui a gente só vai seguindo a ordem de cores conforme a cor que já está embaixo, tá? A gente vai fazendo com branco até chegar aqui. E aí quando trocar aqui a cor, a gente vai voltar para o preto, né? Para a nossa cor B. E vai seguindo até o final sem fazer mais aumentos. Então eu volto agora quando isso aqui já estiver pronto para a gente poder fazer a nossa finalização e terminar o nosso catavento. Pronto, gente, já terminei aqui a parte do corpo do meu catavento. Já cortei os fios e já arrematei aqui por dentro do trabalho, tá? Então, agora já tá pronto praticamente, agora a gente vai fazer a finalização. Essa finalização, gente, se você quiser, você pode fazer ela toda de uma cor, tá? Usando uma cor até diferente dessa aqui que você usou dentro do catavento. Poderia ser que, por exemplo, tudo vermelho, sabe? Ficaria bonito. Mas aqui, o que a gente vai fazer? Como esse aqui é o catavento Eclipse, e ele tem justamente essa ideia aqui da dualidade das cores, a gente vai fazer uma finalização com duas cores, tá? Aqui a gente está usando preto e branco, tá? Se você quiser, você pode fazer essa finalização em preto, e aí aqui a gente vai trocar de cor e aí depois você faz do branco, tá? Porém, aqui eu quero fazer diferente, eu quero fazer inverso. Aonde é preto eu vou fazer branco e aonde é branco a gente vai fazer o preto, tá? Então a gente vai pegar aqui os nossos fios, vai pegar aqui, ó, na ponta, né, por onde a gente começa a fazer o trabalho, né, que é nesse sentido aqui, vai ser uma finalização que a gente vai alternar ponto baixíssimo e correntinha, tá? É bem simples de fazer. Então a gente vai pegar aqui o nosso primeiro ponto, né? Vai colocar a agulha. Aqui a gente vai fazer com o preto, tá? Então, talvez seja difícil de ver. Deixa eu virar assim. Então a gente vai colocar o nosso fio branco aqui no trabalho e vai fazer o preto, tá? O fio tem que ficar aqui em cima da agulha para poder ser coberto pelo ponto. Então a gente vai aqui e vai fazer primeiro um ponto baixo, tá? Eu vou fazer ponto baixo porque aqui eu quero prender esse fio aqui embaixo. Se eu fizesse correntinha eu não ia conseguir. Então agora que a gente fez esse ponto baixo, a gente vai fazer uma correntinha, vai pegar o próximo ponto e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? A gente vai sempre alternar, ó, correntinha, em seguida pega o próximo ponto, puxa direto pela agulha, fazendo o ponto baixíssimo. Então a gente vai só fazendo essa finalização até chegar aqui no local da troca de cor. Bom, tô aqui chegando quase no meu último ponto, tá vendo que dá pra ver aqui as alcinhas do ponto, né? A gente vai ter essa referência aqui. Então eu fiz aqui a correntinha, né? Então agora a gente vai pegar o nosso último ponto fazendo o ponto baixíssimo, ok? Agora sim a gente já completou toda essa parte no nosso último ponto. Agora eu iria fazer uma correntinha, né? Para poder continuar o ponto. Eu vou trocar de fio, tá? Então você pode escolher se você troca por aqui ou por aqui. Eu vou trocar desse jeito, porque eu acho que vai ficar melhor, ó. Tá vendo que ele dá uma torcidinha ali? Então aqui a gente puxa esse fio da próxima cor, tá? E aí a gente já fez então a correntinha com essa cor. Agora a gente vai pegar o próximo ponto já aqui no preto, né, na cor B. Vai colocar o fio conduzindo esse aqui por dentro, tá? Puxa ele e faz direto aqui o ponto baixíssimo. E vai alternando, né, novamente esses pontos, ó.
correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo e por aí vai. Aí você pode ver como é que fica aqui a troca de cores. Olha só que perfeito, que bonito que vai ficar. Então agora a gente vai fazendo esses pontos até chegar aqui no final da carreira. Prontinho, já terminei aqui a finalização do nosso catavento e já terminei aqui fazendo a parte aqui dos enfeites, né? Porque, né, como a gente já fez na outra aula, não teria por que eu ficar mostrando tudo. Mas deu pra entender. Ó, coloquei aqui as bolinhas aqui na parte de cima e aqui eu fiz um tassel metade preto e metade branco, né? Pra representar essa dualidade aqui, né, do eclipse do preto e branco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e até a próxima.